Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre a medição interna, ou seja, onde você tem relógios individuais internos que você faz a medição e controla o consumo de energia elétrica individualmente, e a medição externa, pela concessionária de energia elétrica, onde a conta está em nome dos moradores. Junto com outros colegas, nós listamos as desvantagens de cada um dos métodos. E eu vou apresentar para vocês aqui hoje a nossa visão sobre essas desvantagens. Naturalmente, as vantagens é o oposto das desvantagens. Então nós vamos focar e mostrar as desvantagens de cada método. Como vocês sabem, eu tenho os dois cenários. Tenho a medição interna, no nosso terreno onde temos 15 kitnets, que medimos através de relógios individuais internos, e temos kitnets com medição pela concessionária. Que até mostramos um vídeo recentemente sobre isso, dá uma olhadinha lá para vocês entenderem melhor. E eu posso comparar isso no meu dia a dia entre uma e outra. E eu vou basicamente listar para vocês os meus problemas com uma e os meus problemas com outra, ligando isso aos comentários dos demais colegas kitneteiros que me ajudaram. No final desse vídeo eu vou dar para vocês a minha opinião. Qual eu prefiro? A medição interna ou a conta em nome do morador? Ok? Mas antes, pessoal, de começar a falar com vocês, não esquece de dar o like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Nós estamos bolando um vídeo bem bacana sobre franquia, que é uma oportunidade para vocês não precisarem fazer medições sempre, funciona muito bem. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre franquia de energia elétrica, franquia de água, é um método bacana para gerenciar as kitnets de vocês. Então se inscreve no canal aí se você não for inscrito, ajuda o canal a crescer, não esquece de dar o like e compartilhando esse vídeo se você gostou. Nós vamos listar para vocês as desvantagens dos dois métodos. O primeiro método que a gente vai falar é o método da medição pela concessionária de energia elétrica, ou seja, a conta que vai estar em nome do morador, no CPF do morador. A primeira desvantagem que a gente quer listar aqui para vocês é quando o morador sai, que é um problema que precisa ser administrado. Quando o morador sai, normalmente ele vai sair, por exemplo, no dia 20, por exemplo, mas a medição de energia elétrica é no dia 5. Então, ele vai ter alguns dias de consumo, 15 dias de consumo entre a última medição e o dia que ele saiu. Então, como eu faço nesse caso? Tem duas formas de fazer. Uma forma é você pedir o desligamento quando ele sai, fecha a conta até ali, e dali para frente começa um outro morador. Religa o nome do outro morador e começa a contar um novo morador. Esta é uma opção. Outra opção, que é como eu normalmente faço, eu pego a leitura do relógio, pego a última conta, aí eu contabilizo quantos quilowatts ele gastou do dia da medição até o dia que ele saiu e cobro do calção o proporcional a esse período. Quando vem um novo morador, transfere para o nome dele, vem a conta cheia, eu pego o dinheiro complementar dele e eu mesmo pago a energia elétrica. Existe um outro problema. Aqui no Paraná, quando você desliga, eles demoram até 72 horas para religar. E aí isso pode ser um problema em alguns casos. Por exemplo, no último caso que eu trabalhei dessa forma, o morador ia entrar 2 dias depois. Então não é um bicho de sete cabeças, mas é uma dificuldade ter que administrar a saída e a entrada de outro morador, o desligamento e a religação desse relógio, ou a transferência. Um outro ponto é o fato do vencimento ser diferente do dia de vencimento do aluguel. Isso para mim é uma dificuldade, porque eu, por exemplo, ajusto o aluguel para o dia do pagamento do meu morador. Aí, às vezes, a conta vem no dia 19, dia 20, que está fora do pagamento dele. E o que começa a acontecer é isso, ele começa a atrasar. Isso é muito comum ter atraso nos meus moradores aqui. Eu não fico cobrando. Quem gerencia isso é a companhia de energia elétrica. Ela vai, cobra, depois desliga se ele não pagar. Mas, se ele começa a juntar uma conta, 2 contas, até 3 contas, como eu já vi, e não é cortada essa energia, no final isso pode virar um valor expressivo e você pode ter alguma dificuldade na hora do fechamento. Então eu me sinto mais desconfortável quando eu tenho contas atrasadas. Não só por causa da diferença de vencimento, mas também porque o juro da conta de água e luz é mais baixo, é apenas 2%. Então o meu aluguel é 10% a multa, mas o juro é um juro de 2%. Então às vezes ele prefere pagar o meu aluguel, pagar o cartão de crédito, pagar outras contas e acaba deixando a água e a luz para pagar mais para frente. Então essa é uma dificuldade, é muito comum aqui a gente ter atrasos na conta de água e luz. Um outro ponto importante, no meu estado, que o pessoal fala que é melhor você estar com a conta no CPF do morador, e dessa forma, se ele sai, o débito fica no CPF dele. Aqui no Paraná, é bastante difícil conseguir isso, tá? Eu sei de algumas pessoas que conseguiram transferir a luz para o nome de um próximo morador sem pagar os débitos do anterior. Eu sei que isso é possível, mas é difícil.
E água, eu não conheço ninguém que conseguiu até hoje. Sempre é muito difícil. A empresa aqui não aceita essa transferência. Eu sei que em outros locais do país é mais fácil, e existe uma norma federal que fala sobre isso. Mas enfim, aqui no Paraná é muito difícil você conseguir. Então, é uma desvantagem, no meu caso, do Paraná, que eu considero, porque imagina eu ficar com uma conta atrasada, depois fico com débito, se acontecer esse débito na saída, se eu puder descontar o calção, ótimo, mas se eu não puder descontar o calção, ou tiver outras coisas para descontar o calção, acaba faltando dinheiro para cobrir isso e pode ser um prejuízo. Então também considero uma desvantagem essa dificuldade de ficar com contas abertas no final do contrato. Outro ponto que a gente sempre fala, água e luz sempre tem taxa mínima, uma quantidade que você paga usando ou não. Se você ficar com o teu imóvel desocupado, você vai ter problema porque a taxa mínima vai continuar sendo cobrada. Então imagina, você pode ter várias taxas mínimas se você demora para alocar e vai ter que continuar pagando essa taxa mínima. Ah, eu posso desligar esse relógio. Sim, você pode desligar esse relógio. Porém, quando você for ter um novo morador, você vai ter que se planejar porque pode demorar um pouquinho mais para ligar. Outro ponto é a questão da transferência. Eu tive muita dificuldade sempre, há muito tempo, com transferências de contas de água e luz. Porque eles não transferiam, porque eles não iam lá ou não faziam o processo pela internet. A gente sempre acabava fazendo nós mesmos. A luz é possível fazer pelo aplicativo, então a gente mesmo pegava o contrato, pegava os documentos da pessoa que nós temos e fazíamos o pedido da transferência. A água, aqui no Paraná, tem que ir presencialmente. Então tinha grande dificuldade em fazer a transferência, era sempre muito difícil. E muitas vezes o cara morou por um tempo, às vezes mais de um ano, transferiu a luz, porque às vezes nós fizemos e não transferiu a água. Tá? Nós nunca tivemos grandes problemas e prejuízos, mas sempre é uma preocupação a mais. Então eu considero isso outra desvantagem dessa questão de ter a conta em nome do morador. E o último ponto que eu levantei aqui foi o custo. 15 relógios individuais, eu teria gasto R$18.000 na época, um pouco mais de R$18.000 na época. Com o poste trifásico, com o cabo e com o distribuidor e os relógios de medição, eu gastei pouco mais de R$8.000 com tudo. Então o custo foi muito baixo, praticamente a metade de fazer a medição interna comparado à medição pela concessionária. Então faz bastante diferença no custo também. Agora vamos falar das desvantagens da medição interna, que também tem. E depois no final a gente vai falar a minha visão sobre isso. Uma desvantagem que nós temos para colocar para vocês é que podem haver contestações dos moradores. O pessoal fala bastante sobre isso. Eu não tenho grandes problemas, tá? Eu já tive algumas perguntas, alguns comentários. Ah, eu nem parei em casa esse mês. Como é que pode ter vindo tanta luz? Já tive esse tipo de comentário. Eu sempre respondo. Os relógios são calibrados, a medição é fidedigna e eu sempre comparo a medição interna com a medição da companhia elétrica. Outro ponto importante é que você precisa fazer a leitura. Então você vai ter que ou ir lá fazer a leitura dos relógios, ou você terá que pôr alguém para fazer, ou você vai ter que ter um relógio Wi-Fi que faz medição pela internet. Esses relógios digitais, eu tenho um vídeo mostrando isso, eles tendem a ter um resultado pior de leitura. Então a gente tem um vídeo no canal que mostra isso, uma comparação. Eu estou trocando todos os meus relógios digitais por relógios calibrados, para eu ter confiabilidade de medição. Mas isso é uma decisão minha, não estou criticando quem usa, é só um ponto que precisa ser considerado. Mais de 10 colegas do Brasil, depois que eu fiz um vídeo sobre isso, relataram que eles têm problema de medição. Alguns casos acima de 20%, ou seja, mais de 100 kW mês de diferença entre a medição da concessionária e a somatória dos relógios digitais que eles têm. Tá? Então tem bastante colega com problema no Brasil. E 2 colegas me falaram que não tem, que bate perfeitamente a medição da companhia elétrica com a medição deles, a somatória deles. Um deles é 220 e um usa o digital com o neutro passando pelo digital. Dá uma comparada aí o somatório dos relógios digitais com o que vem na conta da companhia de energia elétrica, porque tem muitos colegas com problema. Então, mas mesmo assim é uma possibilidade, mas de qualquer forma você vai ter que fazer a leitura de alguma forma, ou remota ou presencialmente. Outro ponto é que você vai ter que, além de fazer a leitura, fazer o cálculo, né? Você vai ter que fazer o cálculo quantos quilowatts cada um gastou no seu relógio interno, quanto foi o valor do quilowatt ido com os impostos, multiplicar um pelo outro e passar essa cobrança para os moradores. E o outro ponto, e último ponto, é que você vai ter uma maior interação. Queira ou não queira, você vai estar todo mês mandando mensagem, dizendo, olha, a sua conta foi tanto, você gastou tanto de energia elétrica, você aumenta a interação com os teus moradores. Eu vejo isso como uma dificuldade, como uma desvantagem. Eu acho que quanto menos contato eu tiver, melhor.
Então eu tenho, por exemplo, já falei para vocês, imóveis onde a energia elétrica está em nome dos moradores, onde lá eu fico às vezes 1 ano sem passar no imóvel, sem ter contato com os moradores. Só o escritório que manda os boletos e recebe os boletos. Já nas kitnets que tem medição interna, pelo menos uma vez por mês eu tenho que mandar mensagem, tenho que avisar. Então isso aumenta a interação e eu considero isso uma desvantagem. Outro ponto muito importante que vocês precisam considerar é quem está pensando, que isso é muito pouco falado, quem está pensando em instalar painel solar. Aqui no Paraná, não estou falando pelo Brasil inteiro, você só pode pôr no painel solar até 3 contas. Então imagine no meu caso, eu estou instalando painel solar, esse mês deve instalar. Imagine no meu caso, eu teria 15 contas se eu fosse usar painel solar e não seria possível. Eu teria que escolher apenas 3, ou seja, 3 contas no máximo no CPF ou no CNPJ, no máximo 3 contas no CNPJ. Então, se você pensa em colocar painel solar no seu empreendimento, antes de instalar a energia individual, converse com o pessoal da energia solar para ver se existe um máximo de contas que você pode pôr no mesmo painel solar. Eu tenho visto colegas que tiveram problema com isso, que tem várias contas divididas, tentou colocar o painel solar e não foi possível, porque ele tinha 7 contas divididas e aí só podia escolher 3, ficou inviável o projeto. Esse é um ponto que vocês precisam considerar na decisão de vocês, se querem ou não pôr painel solar e se quiserem, qual é o máximo de contas que você pode pôr dentro daquele painel solar. Então, pessoal, eu tenho, como eu já comentei com vocês várias vezes, os 2 cenários. Temos a medição interna e temos a medição pela concessionária. Eu prefiro a medição interna. Como eu falei, eu sempre tive dificuldade com contas atrasadas, sempre tive dificuldade com transferência, com fechamento. Não dificuldade de operacionalizar, mas dificuldade de estar com o problema, de ter que gerenciar esse problema. Então, naturalmente, como eu falei, dá mais trabalho a medição interna, sem dúvida. Coloquei de forma clara que dá mais trabalho. Mas no meu entendimento, isso faz parte do meu negócio. Ou seja, esse trabalho é inerente ao meu negócio. Eu não vejo, nunca vi como uma coisa que vai ficar lá e não vai me incomodar, eu vejo como trabalho, como um negócio, e naturalmente precisa do meu envolvimento, precisa da minha dedicação, e nesse caso eu faço esse trabalho. Eu vou lá, faço a medição, faço os cálculos, envio para os moradores. Tenho poucos problemas em relação a isso, funciona melhor. Não preciso me preocupar com conta na transferência, não preciso me preocupar com saída, entrada. Quando eu vou fechar uma saída, eu vou lá, pego a medição, contabilizo a medição. Dentro do sistema de franquia fica fácil. Quando está fora do sistema de franquia, é fácil contabilizar. Eles aceitam numa boa e eu acho mais tranquilo. Quando eu tenho contas para fechar, sempre tem que ficar esperando o cara me mandar a última conta, ou eu baixar da internet, aí eu tenho que fazer as contas, mostrar para ele, normalmente tem que explicar, porque ele não consegue entender qual é a minha conta, eu tenho que ficar explicando, mandando áudio, então eu tenho mais dificuldade com isso. Além da terrível fato que aqui não transferimos água pela internet, muitos deles não conseguem transferir a água e elas acabam ficando a conta de água em nosso nome. Então também é uma outra dificuldade que nos incomoda muito aqui. Nós melhoramos muito com essa dica que eu dei para vocês aí, da transferência, de pedir o protocolo antes de entregar a chave, melhorou bastante, mesmo assim torna-se mais difícil a questão da transferência, a questão da troca de moradores. Então eu, Alessandro, prefiro a medição interna, na minha opinião. Nada contra quem optou pelo outro modelo, como eu falei, os dois têm desvantagens, mostrei as vantagens para vocês, mas eu prefiro isso. E aí, pessoal, vocês têm uma opinião diferente dessa? Deixa embaixo comentários, ou alguma desvantagem que a gente esqueceu de colocar aqui, comenta aí embaixo, por favor, nós vamos ficar felizes em responder, em registrar. Se você vê alguma outra vantagem, algum outro ponto de vista que não foi colocado aqui, coloca embaixo nos comentários. Obrigado, até mais. Tchau!